Boa tarde, galera. Professor Ronaldo aqui. Nós vamos para a nossa quarta aula, análise combinatória. Nós vamos tratar hoje de um dos principais temas do vestibular, que é combinação simples. E aqui a gente tem uma grande questão para a gente tratar, que é a seguinte pergunta: de quantas formas diferentes podemos escolher P elementos dentre N elementos disponíveis? Então vou pedir a atenção de vocês para uma palavra mágica em análise combinatória, especificamente em combinação, que é a palavra escolher. Então nosso problema hoje, no processo de contagem, é escolher alguns elementos dentre vários elementos à nossa disposição. Então, no primeiro caso, vamos esquecer essa fórmula aqui por enquanto, vamos pensar num primeiro problema. Eu tenho à minha disposição os elementos A, B, C e D. E meu objetivo é escolher, primeiramente, um desses elementos. Aí a pergunta que eu faço é: de quantas maneiras diferentes a gente pode escolher um elemento dentre 4 elementos disponíveis? Acho que a resposta é relativamente simples. A gente pode escolher A, ou B, ou C, ou D. Então, se eu quero escolher um elemento dentre 4, eu tenho 4 maneiras de fazer isso. Por outro lado, se o problema for escolher 2 elementos dentre 4 disponíveis, a gente pode contar também nesse processo. Eu posso escolher os elementos AB, AC, AD, BC, BD e CD. Então eu tenho 6 maneiras de escolher 2 elementos num grupo de 4. Se a quantidade de elementos a ser escolhido for 3, o número de maneiras de fazer isso também é 4. E se a quantidade de elementos for 4, a resposta é 1. Então eu tenho 4 elementos à minha disposição e quero escolher todos. Existe uma única maneira de escolher todos. Então, na verdade, resumindo, tem 2 coisas muito fáceis nessa parte aqui. Uma delas, se a gente tiver 4 elementos à disposição e quer escolher um, são 4 maneiras de fazer isso. Se eu tenho 4 elementos à minha disposição e quero escolher todos, existe uma única maneira de fazer isso. Então, escolher um ou escolher todos é fácil de contar. Se eu tenho 40 alunos numa sala, tenho 40 maneiras de escolher um. Se eu tenho 40 alunos numa sala, tenho uma maneira de escolher os 40, beleza? Então, até onde a gente já estudou, o nosso problema era colocar elementos em ordem, ordenar elementos. E a gente tratou lá dos problemas de permutação. Agora não, nosso problema não é ordenar elementos, nosso problema é escolher elementos. O caso mais clássico, na minha visão, dos problemas de combinação é o jogo da Mega Sena. Para quem não sabe, consiste numa cartela de 60 números. Desses 60 números, para fazer um jogo, você precisa escolher 6 daqueles números. E aí o problema passa a ser o seguinte: de quantas maneiras diferentes a gente poderia escolher 6 números numa cartela de 60? Certamente, esse processo de listar as possibilidades seria um processo inviável, impossível de se fazer. Porque, para quem não sabe, existem 50 milhões de maneiras de marcar 6 numerozinhos numa cartela com 60 números. Por isso que é tão difícil acertar um jogo da Mega Sena. Beleza? Professor, de onde é que vem esses 50 números? Como é que a gente conta? Que tipo de conta pode ser feita para chegar a esse resultado? Então a gente fala o seguinte, galera, isso aqui é a fórmula de combinação. De quantas maneiras eu posso escolher P elementos dentre N disponíveis? De quantas maneiras posso escolher 6 números numa cartela de 60 números? A resposta está aqui. Combinação de N elementos tomados P ou escolhidos P, N fatorial sobre P fatorial vezes N menos P fatorial, que no caso da Mega Sena ficaria uma combinação, vou rabiscar aqui no cantinho para vocês, uma combinação de 60 números tomados 6, escolhidos 6. Isso aqui é igual a 60 fatorial sobre 6 fatorial vezes 60 menos 6, N menos P. 60 menos 6, 54 fatorial. Essa conta a gente não vai fazer agora,
não vem ao caso, até porque a resposta daquilo ali dá mais de 50 milhões, bastante inviável da gente fazer à mão. Mas é isso. Então, a primeira coisa que eu gostaria que vocês soubessem é que nos problemas de combinação, a nossa atitude é escolher alguns elementos num grupo de vários. Ao contrário da última aula, que a nossa atitude era colocar elementos em fila, ordenar elementos. Bom, o primeiro problema para a gente aplicar essa ideia. Estou dizendo aqui o seguinte: de quantas formas podemos fazer um suco com 3 frutas, dispondo de 8 frutas, sendo que laranja certamente vai ser uma delas. Uma boa coisa para vocês fazerem em casa agora, com tempo disponível, fazer uns suquinhos aí à tarde para vocês passarem o tempo. O problema é o seguinte: a gente tem 8 frutas à disposição e quer fazer um suco com 3 frutas. Mas uma certeza eu já tenho: laranja vai ser uma das frutas. E aí, de quantas formas, então, eu consigo fazer esse suco? Vou levar esse problema para esse primeiro questionamento. Galera, se laranja certamente tem que ser uma das frutas, a nossa atitude agora passa a ser a seguinte: de quantas formas diferentes eu posso escolher 2 frutas dentre as 7 que sobraram? Esse é o pensamento para a questão. Então, se antes a minha preocupação era fazer um suco com 3 frutas, agora que eu já defini que laranja é uma delas, minha preocupação passa a ser escolher 2 frutas dentre 7. Professor, de quantas maneiras a gente escolhe 2 elementos dentre 7? E aí, combinação de 7 elementos tomados 2. Isso aqui é igual 7 fatorial sobre 2 fatorial vezes 7 menos 2, 5 fatorial. Não fiquem preocupados com aquela fórmula de combinação, porque ela é bem simples de ser aplicada. Bom, para desenvolver esse troço aqui, 7 vezes 6 vezes 5 fatorial, que já tem no denominador, sobre o 2 fatorial vira 2 vezes 1, 5 fatorial a gente repete. Corta 5 fatorial com 5 fatorial e a gente vai encontrar 7 vezes 6 sobre 2. 6 por 2, 3, então isso aqui vai dar 21 maneiras de escolher 2 elementos dentre 7 elementos. A laranja já é uma delas, então a gente vai ter ao todo 21 sucos possíveis, galera. 21 sucos, sendo que certamente laranja está em todos eles, beleza? Então, nosso primeiro problema, um dos mais importantes de análise combinatória, é o problema de escolher elementos, que a saída é por combinação, beleza? Normalmente, tem muito professor que ensina análise combinatória dizendo o seguinte: olha, galera, quando a ordem não importa, vocês aplicam combinação. Quando a ordem importa, vocês aplicam permutação. É uma ideia verdadeira, mas que eu particularmente não gosto de insistir muito nela. Eu prefiro que vocês se preocupem com o seguinte: ao invés de se perguntar se a ordem importa ou não, vocês vão se perguntar se vocês precisam escolher elementos ou ordenar elementos. Se a decisão for escolher elementos, a saída é por combinação. Beleza? Então, a primeira parte da aula fecha aqui. Combinação simples, escolher alguns elementos dentre vários. Bom, segundo tópico da aula de hoje, princípio da casa dos pombos. Esse cara aqui nem aparece direito nos livros didáticos ainda, mas nos vestibulares já tem aparecido muito. O vestibular da UERJ já cobra, o Enem já cobra, então vocês precisam conhecer esse cara. Princípio da casa dos pombos, também conhecido como princípio das gavetas, ou princípio da pior hipótese. Então a gente pode chamar isso aqui de um monte de nome. Qual nome a gente vai dar não importa, o que importa é que a gente saiba resolver esses problemas. E esse princípio, essa ideia, na verdade, que é um processo de contagem, por isso que está dentro da análise combinatória, tem esse nome porque o autor pensou mais ou menos o seguinte: a ideia que ele teve, dizem que ele chegou na casa dele, no interior, e no quintal ele tinha algumas casas de pombo. Não tenho certeza, mas vamos lá que ele tivesse 5 casas de pombo. E ele se fez um questionamento simples.
diante de 5 casas e alguns pombos na árvore, ele se perguntou o seguinte: qual é o mínimo de pombos que precisa ter na árvore para que eu tenha certeza absoluta de que em alguma casa teremos 2 pombinhos? Quantos pombos são necessários? O número de casas é 5. Qual é o número de pombos necessário, o menor número, para a gente ter certeza que alguma casa terá 2 pombinhos? Tudo certo? Então esse aqui é um primeiro problema que a gente vai poder aplicar para diversas outras situações. Então vou explicar essa ideia não como uma fórmula, vou explicar como um problema para a gente levantar um questionamento. Então a parada é a seguinte: a gente quer, galera, garantir que alguma casa tenha 2 pombos. E a pergunta é: qual o mínimo de pombos que garante isso? Solução para essa questão: como a gente está buscando isso aqui, 2 pombos em alguma casa, primeiro a gente vai fazer o seguinte: vai em cada casa, coloca um pombinho. 1 e 1. Daqui a ideia da pior hipótese, tá, galera? Existe a hipótese dos pombos estarem em casas diferentes. Essa é a pior hipótese possível. Todos os pombos, cada um na sua casa. Então aqui já seriam 5 pombos. Bom, de quantos pombos agora a gente precisa para que alguma casa tenha 2? E não todas elas, mas alguma. Basta mais um pombo. Então a resposta para essa questão aqui é 5 pombos, 1 para cada casa, e mais um que vai ficar em qualquer uma das casas. Portanto, se a gente tiver 6 pombos lá no pé de laranja, 6 pombos reunidos, certamente alguma casa vai ter que ficar com 2, certo? O número de pombos é maior que o número de casas. Show? Isso vale para o princípio das gavetas. Aí outros autores pegaram essa mesma ideia e pensaram em colocar camisas em gavetas. Então eu quero que agora a gente defina quais são os elementos, nesse caso os pombos, e quais são as casas, tá? Vou levantar aqui um próximo problema para a gente aplicar essa mesma ideia. O problema aqui é o seguinte: no mínimo, quantas pessoas devem estar reunidas para termos a certeza que 3 pessoas fazem aniversário no mesmo mês? Quantas pessoas eu preciso reunir para ter certeza absoluta que naquele grupo 3 delas fazem aniversário no mesmo mês? Bom, então a parada é a seguinte: agora a gente tem um grupo de pessoas e os meses. Se a gente levar esse problema para essa ideia, os meses passam a ser as casas e as pessoas passam a ser os pombos. Tudo certo? Então vamos lá. Cada mês é uma casa, então o número de casas é 12. Eu preciso garantir que alguma casa vai ter 3 pessoas. Qual a estratégia para resolver esse problema? Se eu quero, pessoal, 3 pessoas, 3 em alguma casa, a gente primeiro coloca 2 pessoas em cada casa. 2, 2, 2, 2, em todas as casas. Isso aqui é a pior hipótese possível, de que as pessoas fiquem sempre em casas diferentes. Isso já levaria a gente a um total de 12 vezes 2, 24 pessoas, certo? Para garantir 3 pessoas em alguma casa, a gente só precisa de mais uma pessoa, que vai ficar em qualquer mês. Então a resposta para essa questão aqui: 2 vezes 12 mais 1, que é igual 24 com mais 1, 25 pessoas. É impossível, galera, é impossível reunir 25 pessoas sem que 3 delas façam aniversário no mesmo mês. É impossível isso acontecer. Eu não sei qual vai ser o mês. Não sei se janeiro, ou se fevereiro, ou se dezembro. Mas é impossível 25 pessoas estarem reunidas sem que 3 aniversariem no mesmo mês. Tudo certo? Então, para fechar a ideia desse problema, se ao invés de 3 pessoas, a gente quisesse reunir 5 pessoas fazendo aniversário no mesmo mês, a estratégia seria: eu quero, então, 5 pessoas em alguma casa.
5 pessoas em alguma casa. O que eu faria? Colocaria 4 pessoas em cada casa. 4 pessoas em cada casa. Então, 4 vezes o número de casas. 4 vezes 12. Mais uma pessoa que iria para qualquer casa. Tudo certo? Então, vou deixar só essa ideia com vocês, que a gente vai poder aplicar também para um monte de questão e a gente depois disponibiliza lista de exercícios para vocês fazerem sobre isso. Bom, então fechamos o segundo tópico da aula de hoje. Começamos falando de combinação simples, que é um problema muito importante em análise combinatória de escolher elementos. Depois a gente falou sobre o princípio da casa dos pombos. E agora a gente vai falar sobre o nosso último tópico da aula, que é quantidade de subconjuntos de um conjunto. Quantos subconjuntos eu consigo fazer com um conjunto que tem alguns elementos? Antes de explicar isso aqui para vocês, a gente precisa voltar lá na terceira série, sei lá, a gente pirralho com 3 ou 4 anos de idade. Algum dia vocês já ouviram a tia dizendo para vocês o seguinte: o conjunto vazio é subconjunto de qualquer conjunto. Então, primeira coisa, o conjunto vazio é subconjunto de qualquer conjunto. Segunda coisa, todo conjunto é subconjunto dele mesmo. Então, partindo desses dois princípios, vou explicar agora esse item aqui para vocês. Vazio é subconjunto de todo mundo e todo conjunto é subconjunto dele mesmo. Beleza, então nosso problema agora é o seguinte: qual a quantidade de subconjuntos para um determinado conjunto? Então, primeiro problema, o nosso conjunto tem um único elemento, que é o A. E com esse único elemento A, quantos subconjuntos eu consigo fazer? A resposta é 2. A gente consegue fazer um subconjunto vazio e o próprio A. Portanto, se eu tenho um elemento, eu consigo 2 subconjuntos. Se o número de elementos é 2, A e B, quantos subconjuntos eu consigo fazer? O vazio, que pertence a todo mundo, um subconjunto com A, outro com B e outro com AB. Então, se o número de elementos é 2, o número de subconjuntos é 4. Se o número de elementos é 3, os subconjuntos são vazio, A, B, C. AB, AC, BC, ABC. Então, com 3 elementos, eu consigo um total de 8 subconjuntos. E aí já dá para a gente tirar mais ou menos uma conclusão que é a seguinte: número de elementos é 1, o número de subconjuntos é 2. O número de elementos é 2, o número de subconjuntos é 4. Se o número de elementos é 3, o número de subconjuntos é 8. Se o número de elementos for 4, o número de subconjuntos vai ser 16. Se o número de elementos for 5, o número de subconjuntos vai ser 32. Se o número de elementos, galera, é n, se o número de elementos é n, o número de subconjuntos é 2 elevado a n. Tudo certo? Então, um conjunto que tenha n elementos produz um total de 2 elevado a n subconjuntos. Então, se você pegar um conjunto de 10 elementos, você consegue fazer 1024 partes desse conjunto. Beleza? Show! Problema 3. Então, professor, mas a aula é sobre análise combinatória e você está falando de conjuntos e subconjuntos. Isso é um outro tema da matemática. Não é um tema lá do primeiro ano, lá do ensino fundamental? Mais ou menos. Vamos aplicar essa ideia num processo de contagem. Problema 3. Maria chegou na loja, galera, e escolheu 4 blusas. A pergunta é a seguinte: ela não comprou as 4, ela separou 4 blusas que ela gostou. E agora a pergunta é: de quantas maneiras diferentes ela pode levar alguma blusa? Se ela gostou de 4 delas, certamente a vontade
de Maria é levar todas elas, né? Como é a vontade de todas as mulheres, não só as 4, como a loja inteira. Mas ela gostou só de 4 blusas e a pergunta é, de quantas maneiras ela pode levar alguma? Bom, a gente pensa mais ou menos o seguinte, ela pode levar só a branca, pode levar só a preta, pode levar só a azul ou pode levar só a amarela. Mas ela poderia levar 2, por exemplo, a branca e a preta, ou a branca e a amarela, ou a branca e a azul, ou ela poderia levar 3, a branca, a preta e a amarela, ou ela poderia levar todas. Então, galera, só tem uma coisa que não pode acontecer nesse problema, porque a pergunta é de quantas maneiras ela pode levar alguma. Então, ela só não pode levar nenhuma, não comprar nenhuma, isso não pode. Mas peraí, se a gente pensar esse problema aqui e relacionar com essa ideia aqui, não comprar blusa nenhuma equivale a um subconjunto, que é o subconjunto vazio. A única coisa que não pode é o vazio. Pode subconjuntos com um elemento, ou com 2, ou com 3, ou com todas as blusas. Só não pode subconjunto vazio. Se o total de blusas é 4, o total de maneiras de fazer a compra de alguma blusa vai ser 2 elevado a 4 menos uma única coisa que não pode acontecer, que é o subconjunto vazio, menos 1. 2 elevado a 4, 16, menos 1, igual a 15 formas diferentes de fazer uma compra. De uma blusa, ou 2, ou 3, ou 4. Tudo certo? Excluindo um único caso, que é o conjunto vazio. Galera, então nessa aula 4, o nosso resumo para a gente concluir. Falamos de combinação simples e eu quero que vocês lembrem da palavra escolher elementos. Lê um problema de análise combinatória, não pense em qual fórmula aplicar, pense em que atitude tomar. Vocês não vão se perguntar se o problema é de combinação ou de permutação. Vocês vão se perguntar se vocês precisam ordenar elementos ou escolher elementos. Toda vez que a atitude for escolher elementos, a saída é combinação, beleza? Aquela fórmula facinha que a gente viu lá no início da aula. Beleza. Segunda coisa que a gente falou foi sobre o princípio da casa dos pombos. Se a quantidade de casas é 10, 11 pombos garante que alguma casa vai ter 2 pombos. É impossível você ter 11 elementos para distribuir em 10 casas sem que alguma casa fique com 2. E o final da aula foi sobre quantidade de subconjuntos de um conjunto. Então a gente viu que se a gente tem N elementos num determinado conjunto, a gente consegue repartir esses N elementos num total de 2 elevado a N pedaços, beleza? E aplicamos esse problema, por exemplo, na hora de Maria fazer compras na loja. A gente viu que ela escolheu 4 camisas, ela gostou de 4 camisas, mas a compra mesmo ela pode fazer de 15 formas diferentes, levando uma camisa, ou 2, ou 3, ou 4. Show? Então, análise combinatória, um dos temas mais importantes do vestibular, certamente junto com probabilidade, o tema de matemática que mais cai. Uma boa semana de estudo para todos. Muito obrigado.